Olá, bem-vindos a mais um estudo no canal Descobrindo a Espiritualidade. Estamos no estudo de número 26 da obra No Mundo Maior, psicografia de Chico Xavier e ditado pelo Espírito André Luiz. Estamos estudando o capítulo 10, chamado Dolorosa Perda, onde acompanhamos a história de Cecília, uma jovem que não quer ter o filho, apesar de estar grávida, e a sua mãe suplica a ela que não aborte, que não realize o assassinato do bebê, tendo pedido a Calderaro e sua equipe a intervenção necessária para que Cecília não cometesse esse ato. Finalizamos o último estudo, então, no diálogo entre Cecília e sua mãe, onde a moça expõe à sua genitora, que já está desencarnada, o fato dela não ter transmitido valores familiares e morais para que ela pudesse agora optar pela decisão mais nobre, que é a de ter o filho e perdoá-lo, além de pedir perdão a ele, já que os dois têm uma história anterior. Acompanhamos então o pedido de perdão da mãe de Cecília pelo mal que fez por cercá-la demais com afetos excessivos. Ela diz: ó filha querida, nem sempre o amor humano avança vigilante. Por vezes a cegueira nos compele a erros clamorosos que só o golpe da morte, em geral, expunge. Não consideras, porém, a minha dor? Reconheço minha participação indireta em teu presente infortúnio, mas entendendo agora a extensão e a delicadeza dos deveres maternos, não desejo que venhas colher espinhos no mesmo lugar onde sofro os resultados amargos de minha imprevidência. Nós sabemos que a mãe de Cecília cercou ela de afetos e não deixou que ela tivesse responsabilidades, e agora desencarnada, tenta passar alguns valores para que a filha volte para o caminho digno. Por isso, depois de despertar no mundo espiritual, despertar para os valores reais, ela tenta convencer a filha a fazer o mesmo, ainda encarnada. E isso é muito comum. As pessoas somente param para refletir sobre os verdadeiros valores da alma depois que morrem, quando já passou a oportunidade de exercerem na Terra uma caminhada mais equilibrada. Infelizmente, isso é comum no mundo em que vivemos, mas nós, ainda encarnados, podemos fazer essas reflexões para evitar essa consciência de culpa, principalmente para ela, mãe de uma moça que agora está perdida no mundo, prestes a desencarnar por conta de uma atitude infeliz e desequilibrada, que é a busca pelo aborto do seu filho. Ela então tenta explicar à sua filha que a sua tentativa de convencê-la é para que ela não colha espinhos como ela própria colheu quando desencarnou. Porque eu haja errado por excesso de ternura, não te desvies por acúmulo de ódio e de inconformação. Então nós já refletimos sobre isso aqui, não é? O espírito de André Luiz e Calderaro também fazem questão de dizer que houve excesso de ternura, excesso de carinho e não excesso de amor. Porque quando é amor, não há excesso. E o amor doado em abundância não é algo negativo. Então eles fazem questão de usar afeto, zelo, querência, no sentido de adoração da pessoa, de afetividade e não de amor real. Porque quando a mãe e o pai amam de verdade, dão limites, responsabilidades, educam para que a criança cresça sem achar que tudo pode, sem estar mergulhada numa bolha que a protege de todos os
desapontamentos que o mundo pode ofertar. Por isso, repito, excesso de ternura, excesso de carinho, excesso de zelo podem fazer com que o jovem ou a criança enredem por um caminho de revolta, de imprevidência. No caso de Cecília, com um acúmulo de ódio. Depois do sepulcro, diz ela, o dia do bem é mais luminoso, e a noite do mal é sobremaneira mais densa e tormentosa. Acabamos de refletir, né? Depois que desencarna, as pessoas de fato se deparam com o resultado de suas ações na Terra. Se foram pessoas amargas, se foram pessoas difíceis, se foram pessoas que plantaram o mal, colherão sofrimento, amargura no além. A noite, portanto, do mal, no plano espiritual, é mais densa e tormentosa. Aceita a humilhação como bênção, a dor como preciosa oportunidade. Todas as lutas terrenas chegam e passam. Ainda que perdurem, não se eternizam. Não compliques, pois, o destino. E como sempre, as obras de André Luiz e as obras espíritas em geral, as mensagens ditas não são somente para os personagens, mas especialmente para nós todos, nos aconselhando a suportar as dores, a compreender a vontade divina, a programação reencarnatória, recebendo as humilhações, os ataques dos outros como bênçãos que aprimoram nossas virtudes, porque nenhuma dor é eterna. Submeto-me, diz ela, às tuas exprobrações, ou seja, as críticas que a filha estava falando para a mãe. Ela aceitava, porque de fato ela não passou valor moral para a filha quando estava encarnada. Merece-as quem, como eu, se esqueceu da floresta das realizações para a eternidade, retendo-se voluntariamente no jardim dos caprichos amenos, onde as flores não se ostentam mais do que por fugaz minuto. Quantos na terra vivem assim, não é? Somente preocupados com as flores que se sustentam por alguns instantes, se esquecendo das árvores frondosas que representam as lições morais, representam os valores reais da alma. Essas sim perduram no tempo. Esqueci-me, Cecília, disse a mãe dela, da enxada benfazeja do esforço próprio, com a qual devera arrotear o solo de nossa vida, semeando dádivas de trabalho edificante, e ainda não chorei suficientemente para redimir-me de tão lastimável erro. É por isso que eu digo aqui que as mensagens dos espíritos desencarnados são uma fórmula para que nós não repitamos os seus erros. Quantos vêm, através da mediunidade, nos alertar? Não façam como eu, não percam tempo aí na Terra, não deixem de desfrutar de tempo com seus familiares, dedicar a eles também carinho e afeição, quando puderes, porque ainda na Terra, muitas vezes, os entes familiares se separam e perdem oportunidades também. Por isso, quando se visitam, quando se veem, a alegria é tão grande, porque já sentem um pouco aqui na Terra dessa separação. Os espíritos, portanto, quando retornam do além para ditar mensagens, muitos deles trazem arrependimento por não terem aproveitado as chances de redenção aqui na Terra quando encarnados, perdoando os inimigos do passado e construindo relacionamentos que irão durar na eternidade, durar pela eternidade, por conta dos laços de amor. Ela então estava assim arrependida, já tinha chorado e muito por conta desse erro de não ter passado para a filha e tendo com isso contribuído para que ela
acabasse caindo agora porque se rendeu ao mundo depois que sua mãe desencarnou. Todavia, confio em ti, esperando que te não suceda o mesmo na áspera trilha da regeneração. Antes, mendigar o pão de cada dia, amargar os remoques da maldade humana aí na terra, que menosprezar o pão das oportunidades de Deus, permitindo que a crueldade nos avassalhe o coração. Essa mensagem é importante, ela está dizendo, é preferível você aguentar as perseguições, os remoques, as ironias do mundo, do que atender aos caprichos humanos e depois sofrer após o desencarne, menosprezando, portanto, as oportunidades que Deus deu e dá. Que sirva de lição para todos nós. Não deixemos de auxiliar, de perdoar, de amar, porque o mundo exige uma postura diferente de nós. O sofrimento dos vencidos no combate humano é celeiro de luz da experiência. Todos que sofrem com resignação adquirem experiência e virtude, adquirem luz nessa experiência. A bondade divina converte as nossas chagas em lâmpadas acesas para a alma. Todos que sofrem com resignação e são feridos, essas feridas se transformam em lâmpadas acesas para a alma. Bem-aventurados os que chegam à morte crivados de cicatrizes que denunciam a dura batalha. Para esses, uma perene era de paz fulgurará no horizonte, porquanto a realidade não os surpreende quando o frio do túmulo lhes assopra o coração. Todos que sofrem aqui, todos que trazem essas cicatrizes da batalha íntima, da batalha interior, da caminhada evolutiva, quando chegam no além, uma nova esperança lhes sopra no coração, porque eles possuem paz. Espiaram o que tinham que espiar, com resignação. A gente sempre ressalta isso aqui. Não adianta sofrer sem resignação. Sofrer com revolta somente traz um quadro pior, que não cura, que não redime. Por isso, o sofrimento é resignado. Não é aceitar tudo, é aceitar aquilo que nós não conseguimos alterar. É aceitar o ente difícil, o parente difícil, porque não é à toa que ele nasceu conosco. É saber lidar com as problemáticas que nos rodeiam, não é adorar a dor, mas sim suportar as dores que nós não podemos evitar, especialmente aquelas provocadas pelos outros contra a nossa atitude, quando estamos no caminho digno. A verdade se lhes faz amiga generosa, a esperança e a compreensão lhes serão companheiras fiéis. Retorna, minha filha, a ti mesma. Restaura a coragem e o otimismo, malgrado as nuvens ameaçadoras que te pairam na mente em delírio. Ainda é tempo, ainda é tempo. É como eu digo, a mensagem é para nós, não é só para Cecília. Ainda há tempo da gente voltar para o caminho correto. Esquecer as nuvens ameaçadoras que o mundo muitas vezes nos ofertam, nos encobrem a visão, e retornar para o caminho de Deus, seguindo os conselhos de Cristo. Essa mensagem é para todos nós. Ainda há tempo de regressarmos ao Pai, aceitando as dores que nós mesmos provocamos e solucionando com amor, solucionando com resignação. Cecília, diz André Luiz, contudo, fez supremo esforço por tornar ao invólucro de carne, pronunciando ríspidas palavras de negação, inopinadas e ingratas. Então, mesmo com esse discurso belíssimo, essa rogativa da mãe, Cecília voltou revoltada, não aceitando essas ideias.
desfazendo-se da influência pacificadora de Calderaro, regressou gradativamente ao campo sensorial em gritos roucos. Ela estava sendo amparada por Calderaro e agora despertava no corpo físico depois do encontro com a sua mãe no além. O instrutor aproximou-se da genitora chorosa e informou: infelizmente, minha amiga, o processo de loucura por insurgência parece consumado. Olha que triste. Não dá mais tempo como a mãe dela achava, porque a Cecília já enlouqueceu. O processo de loucura já tinha consumado. Confiemo-la agora ao poder da suprema proteção divina. Ou seja, vamos entregá-la a Deus, porque só Ele pode alterar esse cenário. Enquanto a entidade materna se debulhava em lágrimas, a doente, conturbada pelas emissões mentais em que se comprazia, dirigiu-se à enfermeira reclamando: não posso mais, não suporto. A intervenção agora, não quero perder um minuto. Então a última tentativa da mãe não foi bem sucedida. Cecília, assim que despertou, exigiu que fosse procedido o aborto. E a mãe no além está chorando muito, porque viu que não adiantou. Fixando a enfermeira, por alguns instantes, com terrífica expressão, ajuntou: tive um pesadelo horrível. Sonhei que minha mãe voltava da morte, me pedia paciência e caridade. Não, irei até o fim. Preferirei o suicídio, afinal. Inspirada pelo meu orientador, a enfermeira fez ainda várias ponderações respeitáveis. Não seria conveniente esperar mais tempo? Não seria o sonho um aviso providencial? O abatimento de Cecília era enorme. Não se sentiria amparada por uma intervenção espiritual? Julgava desse modo oportuno adiar a decisão. Então a enfermeira, apesar de ter concordado em realizar o procedimento, tentou convencer Cecília do contrário, inspirada por Calderaro. Cecília, porém, ficou irredutível e, com o assombro de todos, diante da mãe desencarnada, que chorava, a operação começou, com sinistros prognósticos para nós, que observávamos a cena sensibilizadíssimos, ou seja, eles estavam ali emocionados vendo a triste cena do início do procedimento. André Luiz diz que nunca supôs que a mente desequilibrada pudesse infligir tamanho mal ao próprio patrimônio. Porque, como ele vai narrar agora, a mente de Cecília emite sombras, emite vibrações terríveis mentais que atingem seu útero, atingem o feto e trazem complicações para o seu próprio corpo. Ele narra que a desordem do cosmo fisiológico, ou seja, do corpo físico, acentuou-se e instante a instante. Penosamente surpreendido, prossegui no exame da situação, verificando com espanto que o embrião reagia ao ser violentado. A gente sabe, né, que o procedimento do aborto muitas vezes traz um sofrimento terrível para o espírito que se debate tentando sobreviver aos ataques que são realizados no feto, porque já há uma vinculação ali de um espírito. Como que aderindo desesperadamente às paredes placentárias. É uma cena de fato chocante. Imagina para eles que conseguiam enxergar, né? Porque eles conseguiam ver a operação por dentro, como um raio-x mesmo, vendo como se comportava o feto, que fugia dos ataques dos instrumentos. A mente do filhinho imaturo começou a despertar, à medida que aumentava o esforço de extração. Então a gente comentou isso, né? O ódio entre eles é tão forte que o espírito que estava adormecido na sua vinculação com o feto
começou a despertar, começou a pensar e emitir também ondas mentais. Então, o reencarnante fica numa sonolência, fica dormindo no processo de gravidez. Mas como ele estava sendo expulso do ventre de forma violenta, ele acabou despertando. Os raios escuros não partiam agora só do encéfalo materno, eram igualmente emitidos pela organização embrionária, estabelecendo maior desarmonia. Então, como nós vimos no último estudo, Cecília emanava raios negros, raios escuros da sua mente, que atacavam o feto. E agora que ele despertou, ele também emitia esses raios escuros, piorando a situação, trazendo mais desarmonia. Depois de longo e laborioso trabalho, o entezinho foi retirado afinal. Então, a operação abortiva retirou o feto. Assombrado, disse André Luiz, reparei, todavia, que a ginecologista improvisada subtraía ao vaso feminino somente pequena porção de carne inânime, porque a entidade reencarnante, como se a mantivessem atraída ao corpo materno forças vigorosas e indefiníveis, oferecia condições especialíssimas, adesa ao campo celular que a expulsava. Ou seja, a enfermeira conseguiu tirar só um pedaço do feto, porque o outro pedaço estava como que preso às células da mãe na tentativa desesperada do espírito de reencarnar. Olha que cena triste. Semi-desperta, num atro pesadelo de sofrimento, refletia extremo desespero. Lamentava-se com gritos aflitivos, expedia vibrações mortíferas, balbuciava frases desconexas. Então o espírito recém-abortado estava num intenso sofrimento, gritando de dor, de desespero, de lamento, balbuciando frases desconexas. Não estaríamos ali perante duas feras terrivelmente algemadas umas às outras? Pergunta André Luiz. Porque, de fato, muitas reencarnações são de inimigos do passado. Por isso, duas feras que se odeiam, mas a reencarnação é justamente para reconciliar. O filhinho que não chegara a nascer transformava-se em perigoso verdugo do psiquismo materno. Então, ele que era obsessor antes de tentar reencarnar, agora voltava a ser o antigo perseguidor de Cecília. Premindo com impulsos involuntários o ninho de vasos do útero, precisamente na região onde se efetua a permuta dos sangues materno e fetal, provocou ele o processo hemorrágico, violento e abundante. Então essa informação é importantíssima e chocante, né? Porque o espírito reencarnante, num movimento de vingança imediata, causou uma hemorragia na mãe, especialmente na área em que o sangue dela se misturava ao dele quando ele estava na condição de feto. É para a gente refletir, não é? Vejam a capacidade dos espíritos, muitas vezes, com a vinculação que eles têm, podem provocar hemorragias, como no caso de reencarnantes que estão vinculados à sua mãe, intimamente conectados ao corpo dela. André Luiz diz: observei mais. Deslocado indebitamente e mantido ali por forças incoercíveis, o organismo perispirítico da entidade, que não chegara a renascer, alcançou em movimentos espontâneos a zona do coração. Então, além de causar a hemorragia, ele agora se dirigia ao coração de Cecília, já no ato de vingança, já no ato de tentativa de assassinato mesmo, porque atuava como seu inimigo feroz. Envolvendo os nódulos da aurícula direita,
perturbou as vias do estímulo, determinando choques tremendos no sistema nervoso central. Tal situação agravou o fluxo hemorrágico, que assumiu intensidade imprevista, compelindo a enfermeira a pedir socorros imediatos depois de delir, como pôde, os vestígios de sua falta. Então a enfermeira escondeu o pedaço do feto que ela havia retirado e, percebendo a hemorragia intensa, chamou ajuda. E o espírito, que antes era candidato à reencarnação e agora assassinado, causava uma hemorragia na mãe e estimulava o seu coração para aumentar o bombeamento sanguíneo e, consequentemente, piorar a hemorragia. Odeio-o, odeio-o, clamava a mente materna em delírio, sentindo ainda a presença do filho na intimidade orgânica. Nunca embalarei um intruso que me lançaria à vergonha. O que demonstra a preocupação dela, né? Com a sociedade, com a opinião das amigas, com a opinião dos familiares, com a opinião do mundo. Ela preferia cometer um assassinato do que ter a vergonha de ser mãe, ainda jovem. Vejam como nós tomamos decisões equivocadas quando estamos na infância espiritual. Hoje nós conseguimos enxergar o quão pior é cometer um assassinato do que uma gravidez indesejada, que tem vinculação com as nossas atitudes e com o nosso passado. Ambos, mãe e filho, pareciam agora, por dizer mais exatamente, sintonizados na onda de ódio, porque a mente dele, exibindo estranha forma de apresentação aos meus olhos, respondia no auge da ira. Aqui um detalhe, né? O espírito candidato à reencarnação, agora assassinado e obsessor de Cecília, estava deformado para André Luiz. Se apresentava de uma forma deformada, estranha, já cultivando o ódio que recebia dela. Vingar-me-ei. Pagarás ceitil por ceitil, não te perdoarei. Não me deixaste retornar à luta terrena, na qual a dor, que nos seria comum, me ensinaria a desculpar-te pelo passado delituoso e a esquecer minhas cruciantes mágoas. Então vejam que ela fez mal a ele no passado. E ele agora nascia para perdoá-la pelo mal que sofreu dela. E ela o agrediu mais uma vez. Renegaste a prova que nos conduziria ao altar da reconciliação. Cerraste-me as portas da oportunidade redentora. Entretanto, o maléfico poder que impera em ti habita igualmente minha alma. Trouxeste à tona de minha razão o lodo da perversidade que dormia dentro em mim. É assim que nascem as obsessões. Geralmente, quando eu vejo um filme, uma série, uma cena fictícia de assassinato, de violência, eu sempre comento. E assim nasceu uma obsessão, porque são essas atitudes de violência que geram obsessões. Esse espírito prometeu vingança e disse a Cecília: você despertou em mim o lodo da perversidade. Por isso, muitos espíritos obsessores vêm às reuniões mediúnicas com muito ódio, prometendo vingança, prometendo que iriam destruir a vida dos seus obsidiados. Porque são vítimas que deixaram o ódio dominar o coração, que deixaram esse lodo da perversidade dominar a sua atitude. Negas-me o recurso da purificação, mas estamos agora novamente unidos e arrastar-te-ei para o abismo. Irei te arrastar para o abismo. Condenaste-me à morte e por isso minha sentença é igual. Quando eu fiz a palestra sobre o aborto no canal, eu fiz questão de dizer que, apesar dos relatos fortes nas obras espíritas, que aquela
mulher que cometeu o aborto, que não ficasse chocada com as informações e se desesperasse, achando que, agora na condição de criminosa, estaria passando por uma obsessão terrível. Muitas vezes o reencarnante perdoa e ganha outra oportunidade de reencarnar, ou ele sente o ódio, mas decide não perseguir naquele momento. Então, os relatos que nós vemos nas obras não necessariamente vão se repetir igualmente em todos os casos. É fato que quem comete o aborto deve buscar a reparação o quanto antes, mas os relatos das obras não servem para condenar a mãe, nem para colocar um medo nela de uma obsessão feroz. André Luiz está trazendo um caso de um aborto que gerou uma obsessão terrível. Inclusive, uma tentativa de assassinato do próprio espírito no momento do procedimento, já que causou uma hemorragia e piorou essa hemorragia ao estimular o coração de Cecília. Mas a mensagem que nós vamos ver depois dos relatos é uma mensagem de esperança, mesmo aqueles que cometeram esse ato, porque tomando consciência do crime, podem se redimir. O espírito, porém, continuava: não me deste o descanso, impediste meu retorno à paz da consciência, mas não ficarás por mais tempo na terra. Não me quiseste para o serviço do amor, portanto, serás novamente minha para a satisfação do ódio. Vingar-me-ei, seguirás comigo. Então a intenção do espírito é que ela desencarne ali, né? Se vingando ali imediatamente para que ela fosse com ele para o sofrimento, respondendo por suas atitudes. André Luiz nos diz: os raios mentais destruidores cruzavam-se em horrendo quadro de espírito a espírito, porque os dois se odiavam muito. Enquanto observava a intensificação das toxinas ao longo de toda a trama celular, Calderaro orava em silêncio, invocando o auxílio exterior, ao que me pareceu. Então tem cenas que Calderaro não tem como lidar. É um ódio muito grande. Nós tivemos um exemplo em outro caso, né, em que foi solicitado o auxílio de um espírito que realmente ama, a fim de que pudesse levar dois indivíduos para o auto-perdão e para o perdão recíproco. Nós estudamos aqui e vimos como a irmã Cipriana, que realmente amava, auxiliou Calderaro. Nesse momento, mais uma vez, ele pede o auxílio superior porque a situação saiu do controle. Ele não ama o suficiente para poder resgatar aqueles dois espíritos. Efetivamente, daí a instantes, pequena turma de trabalhadores espirituais penetrou o recinto. O orientador ministrou instruções, deveriam ajudar a desventurada mãe, que permaneceria junto da filha infeliz até a consumação da experiência. Imagine o desespero da mãe, né, no plano espiritual, vendo um espírito com tanto ódio contra sua filha. E ela totalmente perdida e enlouquecida. Em seguida, o assistente convidou-me a sair, acrescentando: verificar-se-á a desencarnação dentro de algumas horas. Então, Calderaro já sabia que Cecília ia acabar desencarnando. Aquela enfermeira contratada para o aborto não conseguiria solucionar o problema da hemorragia e ele já sabia que Cecília viria a óbito e certamente iria para as mãos do seu inimigo, porque se vinculou a ele através do ódio. E ele diz: o ódio, André, diariamente extermina criaturas no mundo. Olha que frase. O ódio elimina criaturas no mundo todos os dias, com intensidade e eficiência mais arrasadoras que as de todos os canhões da terra troando a uma vez. Se todos os canhões fossem acionados uma vez só, de uma vez, na verdade, o estrondo que faria seria menor do que o ódio que diariamente
anima os homens na terra. É mais poderoso entre os homens para complicar os problemas e destruir a paz que todas as guerras conhecidas pela humanidade no transcurso dos séculos. Olha o problema que a gente vive na Terra, no mundo de provas e expiações, no atual quadro evolutivo em que nos encontramos. O ódio mata muito mais que todas as guerras. Mesmo considerando que as guerras também, muitas vezes, são causadas pelo ódio. Mas o ódio diário dos indivíduos mata muito mais. Não me ouves, mera teoria, ele não está exagerando. Viveste conosco nestes momentos um fato pavoroso que todos os dias se repete na esfera carnal. Todos os dias um abortado se vinga da mãe. Todos os dias pessoas se aniquilam, se destroem, levam ao suicídio, levam à queda moral por conta do ódio. Todos os dias. Estabelecido um império de forças tão detestáveis sobre essas duas almas desequilibradas, que a providência procurou reunir no Instituto da Reencarnação, é necessário confiá-las doravante ao tempo, a fim de que a dor opere os corretivos indispensáveis. Então não era possível auxiliá-los naquele momento. De nada adiantaria Calderaro aparecer para os dois e começar a dar uma palestra, começar a dar um atendimento fraterno. Só o tempo. Nem irmã Cipriana conseguiria ajudar esses dois. Eles se entregaram ao ódio e a recente conduta de Cecília, somada à conduta dele, que causou uma hemorragia e piorou essa hemorragia, ou seja, assassinou Cecília. Ambos se mataram, né? Reciprocamente. Impede qualquer auxílio direto, só o tempo, que certamente viria acompanhado da dor, para que esses dois despertem um dia. Oh, exclamou André Luiz aflito, contemplando o duelo de ambas as mentes torturadas, como ficarão eles? Permanecerão entrelaçados assim? Por quanto tempo? André Luiz que via aquela cena dolorosa. A gente está imaginando a cena com base na descrição dele. Mas imaginem estar presente nesse quarto, podendo ver o lado espiritual de um bebê, de um feto, né? Que foi expulso de um ventre parcialmente e o espírito vinculado a ele cheio de ódio. Calderaro olhou então para André Luiz com o acabrunhamento de um soldado valoroso que perdeu temporariamente a batalha e informou: agora nada vale a intervenção direta, como eu falei agora há pouco. Só poderemos cooperar com a oração do amor fraterno, aliada à função renovadora da luta cotidiana. Então só a oração para os dois. Eles decidiram se vincular, decidiram manter esse laço de ódio. Então eles não podiam fazer nada, só orar e trabalhar diariamente para ajudá-los. Consumou-se para ambos doloroso processo de obsessão recíproca. Não é um algoz e uma vítima. É um algoz e uma vítima, e a vítima também é algoz e o outro é vítima. Ou seja, é recíproco. Os dois se odeiam e se perseguem. De amargas consequências no espaço e no tempo, e cuja extensão nenhum de nós pode prever. Então, finaliza o capítulo 10, demonstrando que eles nada podiam fazer por eles, porque eles consumaram uma obsessão gravíssima. Adentremos no finalzinho do estudo de hoje, ainda temos aí cerca de 15 minutos, no capítulo 11, intitulado Sexo. André Luiz vai dizer: ainda sob a impressão desagradável colhida no drama de Cecília, acompanhei Calderaro a curioso centro de estudos, onde elevados mentores ministram conhecimentos a companheiros aplicados ao trabalho de assistência na crosta. Então eles deixaram o caso Cecília, que foi muito forte, muito chocante, e André Luiz foi para um centro de estudos.
não é templo de revelações avançadas, informou Calderaro, mas instituição de socorro eficiente às ideias e empreendimentos dos colaboradores militantes nas oficinas de amparo espiritual. Então vejam, não é um centro de estudo intelectualizado, é uma oficina de trabalho, de ajuda, de caridade. Cátedra de amizade, criada para discípulos a quem o esforço perseverante enobrece. É um centro de estudos, mas voltado para a caridade. Ante minha indagação de aprendiz, continuou bondoso. Esses amigos reúnem-se uma vez por semana a fim de ouvirem mensageiros autorizados no tocante a questões que interessam de perto nosso ministério de auxílio aos homens. Então eles se reúnem para discutir, para ver alternativas, para serem inspirados. Estimo teu comparecimento hoje, porquanto o emissário da noite comentará problemas atinentes ao sexo. Uma vez que estudas nestes dias os enigmas da loucura, com tempo curto para a realização de experiências diretas, a palestra vem ao encontro de nossos desejos. Então Calderaro levou André Luiz para uma palestra com o tema sexo e, com certeza, correlacionando com problemas mentais, com os problemas da alma, que acabam atingindo a mente, né? Já que o espírito manifesta a sua vontade por sua mente. Então, faz parte do aprendizado de André Luiz, já que ele estava tendo exemplos práticos, mas que ele não tinha muito tempo para analisar a teoria. Não foi possível que eles conversassem por mais tempo. O assistente observou que os trabalhos já começariam. Seguimos, por isso, sem maiores delongas. Com efeito, encontramos a Assembleia em plena função. Pouco mais de 200 de companheiros do nosso plano ouviam atenciosos, iluminado condutor de almas. Aqui, uma questão muito bonita que poucos pensam, né? Tem gente que vai ao centro espírita, ao templo religioso, e vê vazio de pessoas reencarnadas e se esquecem que a população espiritual está ali, em peso. Vejam que André Luiz descreve que havia 200 espíritos assistindo à palestra. É por isso que quando eu vou ministrar alguma palestra e vejo poucas pessoas, não fico nem um pouco frustrado, nem chateado. Podia ter uma pessoa ali, porque eu sei que tem muitos espíritos assistindo. Muitos. Mesma coisa com o trabalho com os jovens que eu tenho. Às vezes, quando está muito frio, vai 1 ou 2 jovens, não tem problema. A gente ministra a evangelização, a juventude, a aula, porque eu sei que ali estão outros jovens no plano espiritual, outros espíritos ouvindo a aula. Então, nesse exemplo da obra, tem 200 espíritos, fora os encarnados. Sentamo-nos por nossa vez, respeitosamente à escuta. O portador da sabedoria, cercado de viva luminosidade, prelecionava sem afetação. Palavra bem timbrada, penetrando-nos o íntimo pela inflexão da sinceridade, falava simples. Vamos ver então o conteúdo dessa palestra que André Luiz foi assistir. No exame das causas da loucura, entre individualidades encarnadas ou desencarnadas, a ignorância quanto à conduta sexual é dos fatores mais decisivos. Então veja, ele já começa a palestra dizendo que o sexo desregrado está diretamente vinculado a casos de loucura. Seja pessoas encarnadas, sejam pessoas desencarnadas. A incompreensão humana dessa matéria equivale à silenciosa guerra de extermínio e de perturbação, que ultrapassa de muito as devastações da peste referidas na história da humanidade. Então, o vício na pornografia, os problemas sexuais decorrentes da traição, da multiplicidade de parceiros, da banalização do sexo, trazem uma infecção muito maior do que a peste
que abalou o mundo na Idade Média. Vocês sabem que só a epidemia de bubões no século VI de nossa era, chamada peste de Justiniano, eliminou quase 50 milhões de pessoas na Europa e na Ásia. 50 milhões de pessoas desencarnaram no século VI. Pois esse número expressivo constitui bagatela comparado com os milhões de almas que as angústias do sexo dilaceram todos os dias. Então imaginem, 50 milhões de pessoas morrendo numa epidemia não chega perto dos milhões e milhões de espíritos perturbados pela energia sexual desregrada. Problema premente este que já ensandeceu muitos cérebros de escol. Não podemos atacá-lo a tiros de verbalismo, de fora para dentro. A moda dos médicos superficiais, que prescrevem longos conselhos aos pacientes, tendo, na maioria das vezes, absoluto desconhecimento da enfermidade. Então, para curar as problemáticas sexuais, não adianta só falar. Não adianta só verbalizar, aconselhar. É preciso ir além da prescrição médica simples. Agora que nos distanciamos das imposições mais rígidas da forma, sem nos libertarmos, contudo, dos ascendentes fundamentais de suas leis, que ainda nos subordinam às manifestações, compreendemos que os enigmas do sexo não se reduzem a meros fatores fisiológicos. Então vejam que a palestra é no plano espiritual. André Luiz está assistindo a palestra de alguém desencarnado. Porque ele está dizendo que eles ali presentes já não estão na carne, mas, apesar de estarem libertos da carne, ainda trazem muitas ligações, né, com as leis que regem o corpo físico. Os problemas do sexo não estão ligados só ao corpo físico. O indivíduo desencarna e leva com ele os seus desequilíbrios na área sexual também. Não resultam de automatismos nos campos de estrutura celular, quais aqueles que caracterizam os órgãos genitais masculinos e femininos. Ele está dizendo que o problema, o desequilíbrio na área sexual, não é decorrente das funções naturais dos órgãos, dos automatismos que estão presentes nos órgãos sexuais, diferenciando-se unicamente na expressão de sinalética, ou seja, cada um deles vai ter o seu automatismo. A este respeito, formulamos conceitos mais avançados. Se aí, nos órgãos, residem forças procriadoras dominantes, atendendo aos estatutos da natureza terrestre, reguladoras da vida física, temos na inquietação sexual fenômeno peculiar ao nosso psiquismo, em marcha para superiores zonas da evolução. Então ele está dizendo que a função sexual na Terra tem a função de procriar, de reproduzir, mas no espírito, no sentido psíquico, a força sexual também tem a sua importância para a evolução do indivíduo. Só que, logicamente, como nós vamos ver, não é o ato sexual praticado no plano espiritual nas almas já equilibradas. Eles usam a energia, a força da energia sexual para a criação. Ele diz: doloroso é, porém, verificar a desarmonia em que se afundam os homens, com sombrios reflexos nas esferas imediatas à luta carnal. E isso a gente não precisa nem comentar, porque tem obras de André Luiz, tem visitas que Chico fez ao plano espiritual em que ele narra as problemáticas dessa área sexual. Ele não pode nem descrever, como André Luiz faz em muitas obras, evita de falar certas coisas. Chico também já visitou e não pôde dividir, porque são cenas terríveis decorrentes do desequilíbrio sexual. Inúmeros movimentos libertadores estalaram através dos séculos no anseio da vida melhor. Guerras sangrentas de povo contra povo, revoluções civis espalhando padecimentos inomináveis têm sido alimentadas na terra, no curso do tempo,
em nome de princípios regeneradores, segundo os quais se abrem novas conquistas do direito no mundo. Então ele está dando uma introdução para dizer que na Terra existem muitos conflitos armados, guerras, que são decorrentes da evolução humana, nessa briga constante de ter mais, de buscar mais, e no sentido de expansão territorial, existem os conflitos, que vão trazendo oportunidades para o direito se espalhar pelo mundo através da mistura de culturas e de povos. No entanto, o cativeiro da ignorância no campo sexual continua escravizando milhões de criaturas. Então, independente das guerras, independente dos conflitos, a problemática sexual engloba todos os indivíduos de todos os países, não escolhendo nações. Inútil é supor que a morte física ofereça solução pacífica aos espíritos em extremo desequilíbrio, que entregam o corpo aos desregramentos passionais. Então isso é importante, para a gente finalizar o estudo de hoje. Mais uma comprovação na obra de Kardec, de Chico Xavier. Eu digo Kardec porque a gente já viu nas obras dele também, citados pelos espíritos, que não é o desencarne que nos faz santos. Então, muitos se iludem com a ideia de que com a morte do corpo físico, os espíritos ficarão equilibrados. Aqueles que viveram uma vida de desequilíbrio estarão automaticamente equilibrados por conta da morte. Especialmente aqueles que se entregaram a desregramentos passionais. O desequilíbrio prossegue. Então, reflitamos sobre as lições do estudo de hoje, especialmente quanto à vinculação obsessiva de Cecília e seu perseguidor, que, candidato à reencarnação, teve ceifada a sua existência ainda no útero da mãe. Reflitamos sobre como esses fenômenos complexos podem atrapalhar a evolução e que nós devemos ter um sentimento de resignação diante das provas, para não cairmos nos erros de Cecília, por exemplo, nem de sua genitora, nem de sua mãe, que se arrepende muito por não ter passado os valores para sua filha. Reflitamos, por fim, sobre as lições dessa palestra que André Luiz está acompanhando, a fim de que nos reequilibremos na área sexual, porque é uma área que traz inúmeras vítimas diariamente e que causam também obsessões, além de desequilíbrios individuais. Não é o desencarne que vai livrar o espírito do desequilíbrio que ele cultivou muitas vezes por anos a fio. Lembremos que a morte é um fenômeno natural e que nós continuamos os mesmos, dependendo de nós, durante a existência, traçarmos um destino feliz quando nos encontrarmos no além com as consequências das nossas atitudes. Agradeço então a todos que nos escutam, todos que pensam conosco sobre as obras espíritas, sobre as reflexões dessa doutrina, e peço à espiritualidade amiga que nesse momento possa envolver e abençoar a todos que estão nos ouvindo, a todos que estão em nossas mentes, aqueles que precisam despertar a espiritualidade, conhecer o lado espiritual, sem amarras, sem preconceitos, sem dogmas, sem rituais, a fim de que raciocinem a fé e possam encontrar Deus e suas leis perfeitas no estudo do Espiritismo. Peço então que os mentores e os coordenadores possam nos abençoar a todos, suprindo as nossas faltas, as nossas imperfeições, para que a doutrina do Mestre prevaleça sobre nossas dificuldades pessoais. E que sejamos instrumentos dessa doutrina a fim de despertar corações, a fim de trazer uma visão diferente a que não estavam acostumados e nunca pensaram antes, acostumados com os dogmas das religiões tradicionais, que não estimulam o raciocínio e a fé pensada, a fé raciocinada, a fé acompanhada da ciência e dos avanços individuais. Que nós todos possamos pensar sobre o Espiritismo e sobre as suas revelações, a fim de implementarmos na Terra um mundo mais justo, uma sociedade mais equilibrada. Perdoa, Senhor, nossas deficiências e dificuldades e que possamos pouco a pouco, em conjunto, caminhar para essa evolução tão necessária a todos nós
e que nos trará uma alegria real na terra e uma felicidade no plano espiritual. Peço, por fim, que o manto de Maria Santíssima continue a nos envolver e nos abençoar, especialmente cobrindo a terra para resgatar aqueles mergulhados no lodo da ignorância, do ódio, do vício, do crime, do suicídio e da loucura. Que esses irmãos possam despertar o quanto antes, a fim de que desde já comecem a se redimir pelas reencarnações, a fim de que possam ter mais uma chance de permanecer na Terra no momento de transição que se aproxima. E que nós, que já pensamos o Espiritismo e temos a certeza da necessidade da reforma íntima, possamos a cada dia batalhar contra nós mesmos, a fim de alcançarmos o equilíbrio necessário e conseguirmos retomar o império de nós mesmos, a fim de que os espíritos inferiores não possam mais nos influenciar. Graças a Deus, graças a Jesus, e que assim seja. Um forte abraço a todos e até o próximo estudo.